Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando neste sábado, mais uma vez aqui na programação Kadosh da Imperial TV. Eu quero compartilhar algo com você do coração de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 15, ou melhor, 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, que diz assim: E lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse é o texto muito famoso, muito conhecido da grande comissão dos discípulos da igreja, e nós queremos compartilhar com você algo nesta manhã de sábado sobre evangelização ou sobre evangelho. E o que eu quero que você guarde nessa manhã, se você puder anotar aí, é o seguinte: seja um mensageiro e uma mensageira de boas notícias. Seja um mensageiro ou uma mensageira de boas notícias. Por quê? Porque o evangelho significa boas notícias. A palavra evangelho do original, que vem do grego, é boas novas ou boas notícias. Então, quando nós estamos proclamando boas notícias, as boas notícias da palavra de Deus, as boas notícias em relação a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, as boas notícias em relação à redenção do homem, o plano da salvação de Deus, nós estamos falando do Evangelho. Então, nessa manhã, eu quero falar com vocês esses minutinhos sobre ser um mensageiro de boas notícias, uma mensageira de boas notícias. Por quê? Porque nós já estamos vivendo um tempo onde muitos e muitas já fazem o papel de trazer más notícias para nós. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia mundial, algo único na história da humanidade, e nós estamos vendo, infelizmente, mídias sociais, impressas, televisões, emissoras de TV, que infelizmente fazem de tudo para trazer más notícias, para tentar manipular talvez pelo medo, ou para tentar prejudicar um ou outro no governo. Eu não sei qual é o objetivo específico por trás disso maligno, mas o fato é que nós recebemos no nosso dia, no nosso celular, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no Twitter, seja qual for, você abrir um jornal, você vai ver que infelizmente as más notícias, notícias ruins, notícias, jornais até que se você dobrar, escorre sangue. Por quê? Porque são más notícias que normalmente dão ibope. São más notícias que normalmente prendem as pessoas na frente da televisão. São as más notícias que normalmente trazem audiência. Então é por isso, não é à toa que as emissoras de TV, rádio, jornais, revistas, infelizmente, vinculam más notícias. Mas nessa manhã eu quero trazer para você uma boa notícia. E não só uma boa notícia, eu quero trazer a maior das boas notícias. A melhor das boas notícias. Por quê? Porque o Evangelho, ele é a maior das boas notícias. O Evangelho é a melhor das boas notícias. Talvez uma boa notícia que você receba deve ser, você estar matriculado num bom curso nesse momento de pandemia online que você está fazendo. Talvez a faculdade dos seus sonhos você conseguiu ingressar nesse momento também. Talvez você tenha mudado de emprego. Talvez você tenha até feito algum concurso e tenha passado e essa boa notícia chegou. Talvez aquele filho ou filha tão esperada veio nesse momento. A sua esposa está grávida, Talvez N notícias boas chegaram até você, mas eu quero dizer para você que acima dessas boas notícias, acima de todas essas boas notícias, nós temos o Evangelho. E o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho conta e fala a respeito de Deus e da sua obra redentora, do seu propósito. Toda a palavra de Deus, nós cremos, eu tenho aprendido isso, que toda a palavra de Deus é o Evangelho. O Evangelho, ele está contido na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porém, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são especificamente chamados de Evangelho. É muito interessante que
que eu vi aqui no Wikipedia, fiz uma pesquisa e vi que os evangelhos são um gênero único na literatura universal. O gênero evangelho da Bíblia é, um gênero único da literatura universal. Então, quando se fala em evangelhos, normalmente nós lembramos dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nós lembramos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando se fala de evangelho, nessa manhã eu quero que você amplie a sua mente, que você tenha a sua mente renovada pela palavra, que toda a palavra de Deus é o evangelho. Nós sabemos, é claro, que Mateus, Marcos, Lucas e João foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem com uma lupa, com um foco maior em cima da vida de Jesus Cristo, em cima do nascimento dele, do crescimento dele, do ministério dele, da sua morte e ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João foram usados pelo Espírito Santo para trazer detalhes disso para nós, que o Messias nasceria de uma virgem, e assim foi anunciado desde o Antigo Testamento, que a virgem conceberia, a virgem conceberá, o profeta disse, e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem desde o momento em que Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel. Mateus escreve a genealogia de Jesus, uma das genealogias talvez a mais fiel que existe, porque nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Nero mandou queimar Roma, ou melhor, Jerusalém. Nero mandou queimar Jerusalém, e ali se perderam muitas das genealogias, dos livros das famílias. E Mateus, ele foi inspirado por Deus para deixar relatado uma genealogia perfeita de Jesus. E nós vemos também um contraste, da genealogia de Mateus com João. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele já não vai na genealogia de Jesus segundo a carne, mas ele vai lá antes da fundação do mundo. Ele vai lá em Gênesis e diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nós vemos que os 4 autores, inspirados pelo Espírito Santo, eles escrevem com objetivos diferentes. Mateus escreve com um objetivo diferente de Marcos, e Lucas também, e João também. E eu aconselho você a ler quais são esses objetivos e pesquisar por que são esses 4 evangelhos, e por que Mateus escreveu, por que Marcos escreveu, por que Lucas e por que João escreveram. Eu desafio você nessa manhã a pesquisar e aprender isso. Então, os evangelhos, eles são um gênero único literário na história, universal, na literatura universal. E aqui está escrito, isso é uma matéria do Wikipedia, tá? Não é Bíblia, está escrito: não são meros relatos, também são um convite à adesão ao cristianismo. A sua primeira intenção não é biográfica. Eles apresentam Jesus Cristo como Messias, Filho de Deus e Salvador da humanidade. Meu irmão, isso aqui está escrito no Wikipedia, não é a Bíblia. Isso aqui está escrito no Wikipedia. Então os evangelhos, os evangelhos escritos e o evangelho em si, ele tem uma única mensagem, que é a mensagem de quem? É a mensagem da redenção, é a mensagem de um Deus todo-poderoso que abriu mão de toda a sua glória, de um Deus Pai que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito ao mundo, e esse Deus Filho, ele se despiu de toda a sua glória, e ele assumiu a forma de homem, e na forma de homem ele foi humilhado, ele assumiu a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a Bíblia nos diz. Então o Evangelho, ele está aqui hoje à nossa disposição. Existem nações, e hoje eu vi uma matéria de um pastor na China, preso, todo roxo, porque ele tinha sido espancado, estava sendo condenado à morte, porque ele pregava o Evangelho. Então, o Evangelho, a Bíblia diz que ele é o poder de Deus, é o dínamos, é o poder de Deus. E nessa manhã, eu quero que você entenda isso, que a boa notícia que Deus tem para mim e para você, não é que todos os problemas de saúde serão resolvidos. Talvez a boa notícia que nós mais esperamos seja: foi descoberta a vacina.
Está dando efeito a vacina para o Covid. Está na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eles estão tendo um resultado muito eficaz da vacina. Talvez essa seja hoje a boa notícia mais esperada, mas eu quero trazer para você a boa notícia de todas as eras, de todas as épocas, que diz que Jesus Cristo, Ele veio, Ele encarnou. É o único ser humano que já existia, ou melhor, o único ser que já existia antes de encarnar. Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele se fez carne. João escreve isso, e o Verbo se fez carne. Essa palavra que era no princípio, ela se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo, Ele nasceu de uma virgem, segundo as Escrituras. Ele cresceu, Ele foi crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento e estatura, segundo as Escrituras. Aos 30 anos de idade, Ele iniciou o seu ministério após o batismo no Rio Jordão com João Batista. Segundo as Escrituras, Ele foi levado para o deserto para ser tentado e em nada pecou, e Ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo e começou o seu ministério, escolheu os seus 12 apóstolos, chamou os seus discípulos e esteve no seu ministério durante aproximadamente 3 anos aqui, pregando o amor, o arrependimento, pregando as boas novas do Evangelho, pregando a redenção, pregando o perdão. E essas são as boas novas do Evangelho. Jesus Cristo hoje, nós podemos estar com tudo caindo ao nosso redor, Ele nos dá paz. A boa nova do Evangelho nós encontramos na paz que excede todo o entendimento, a paz em meio a uma pandemia mundial, paz muitas vezes em meio a um desemprego que muitos estão passando, paz em meio muitas vezes à própria enfermidade do Covid que alguns estão enfrentando, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz independente das circunstâncias, independente das situações, e nós temos que entender isso. O Evangelho é essa boa nova de paz, é uma boa nova de amor, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma paz, é um amor imensurável, um amor que João não pôde descrevê-lo. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não existiu uma palavra para expressar o tamanho, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E João escreve isso, e não só o amor, o perdão. A boa nova do Evangelho também está contido o perdão, porque o perdão vem quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa condição de pecadores. E Deus vem, nos justifica, nos lava, nos limpa, nos purifica pelo sangue de Jesus e pela lavagem da água da palavra. Então o Evangelho é paz, é amor, é perdão. O Evangelho, as boas novas do Evangelho são as boas novas de uma vida nova. Uma vida nova que já se manifesta aqui nessa terra, uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante que já se manifesta aqui nessa terra. Não uma vida que está manifestada em bens materiais apenas, em acúmulos de bens materiais, de prosperidade financeira, não, mas é muito além, é um bem espiritual, é um bem emocional, em meio a toda essa pressão, tudo isso que nós estamos vivendo e passando. Infelizmente, nessa manhã hoje, no grupo de pastores, eu vi uma pastora de São Paulo que se suicidou. Eu não sei se foi hoje, na realidade, não foi hoje, quarta-feira, ou se foi na terça-feira passada, mas essa pastora se suicidou. Então, em meio a tanta pressão, a tantas coisas, Jesus Cristo, Ele tem saúde emocional para nós. O Evangelho traz saúde emocional, o Evangelho traz saúde espiritual, o Evangelho também traz sim saúde física. Mas mesmo se a nossa integridade física for abalada, se nós formos contaminados por qualquer tipo de vírus,
nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos sustentando, que podem cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Nós sabemos que praga nenhuma alcançará a nossa tenda, porque isso também são promessas da palavra de Deus, do Evangelho. Então nessa manhã eu quero que você lembre-se sempre disso. Quando você ouvir a palavra Evangelho, você lembre de boas novas. Você que é um pregador, uma pregadora, um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus, por favor, fale das boas novas do Evangelho. Não fique falando de outras coisas, mas fale dessas boas novas, porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão sofrendo, sem esperança, sem amor, sem paz, sem alegria. E o Evangelho também é alegria, porque a Bíblia diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. O Evangelho nos dá alegria em meio às lutas e dificuldades, nos dá paz, nos dá saúde. O Evangelho, ele nos dá poder para podermos, além de tudo isso, ainda sermos abençoadores, ainda sermos evangelistas, abençoadores de outras pessoas. Por isso eu estou aqui nessa manhã de sábado falando com você. Não é porque a minha vida está perfeita, não é porque a saúde da minha família, dos meus amigos estão perfeitas, não é porque a saúde emocional minha, da minha família e de todos aqueles que me cercam estão perfeitos, não, mas eu creio que Jesus Cristo, que o poder do Evangelho, ele pode transformar essa situação. Assim como Ele transformou na minha vida, trouxe paz ao meu coração, trouxe amor ao meu coração, trouxe perdão ao meu coração, trouxe alegria ao meu coração. Nessa manhã, através do Espírito Santo deste Evangelho, Ele quer trazer isso para você também: paz, amor, alegria, perdão e, além de tudo, acima de tudo, uma esperança que não está só nessa vida. O apóstolo Paulo escreveu: se nós esperamos a Jesus Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque as bênçãos de Deus, elas começam a nos alcançar aqui nessa vida, segundo a palavra diz. Nós não precisamos correr atrás da bênção, é a bênção que nos alcança. Porém, eu acredito que as maiores bênçãos, que as coisas maiores, elas estão não nessa vida. Nós vamos experimentar quando realmente a verdadeira vida nossa, que está escondida em Cristo, como Paulo também escreve, a nossa verdadeira vida, que está escondida em Cristo, se manifestar. Aí nós vamos ver o que realmente é essa bênção de sermos filhos de Deus, de sermos amados do Senhor, de sermos perdoados, justificados, lavados pelo sangue de Jesus. Aí nós vamos olhar e viver e ver essas coisas que a Bíblia nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca desceu no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nessa manhã é isso que eu ofereço a você. Abra o teu coração para o Evangelho. O Evangelho é o que? Jesus Cristo, Ele veio, Ele nasceu sem pecado, de uma virgem, Ele cresceu, Ele foi tentado no deserto, não pecou, Ele desenvolveu o seu ministério aqui durante os 3 anos com os seus apóstolos e não pecou, não errou, e Ele morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele morreu na cruz, e através dessa morte expiatória, desse sacrifício dele, hoje nós temos acesso à paz do Evangelho, nós temos acesso ao amor, nós temos acesso ao perdão, nós temos acesso à alegria e à esperança de que um porvir, um dia melhor virá. Se não for aqui nessa terra, depois que nós partirmos daqui, nós temos a certeza que um dia melhor virá, e é essa certeza que eu quero que você tenha a partir de hoje. Entregue a sua vida a Jesus, diga: Jesus, venha morar no meu coração através do teu Espírito Santo. Eu reconheço que naquela cruz era eu que deveria estar ali, porque é nos meus pecados que o Senhor estava levando. E entregue a sua vida a Ele, e você vai começar a viver essa vida diferente que o Evangelho nos diz, porque 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criação, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que nessa manhã as coisas velhas passem da sua vida e você receba o novo, o tudo novo do Senhor.
Senhor, amém? Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã estarmos aqui. Eu te peço que o teu evangelho, Senhor, venha trazer nesta manhã salvação, venha trazer alegria, paz, amor, perdão, esperança, porque para isso nós estamos aqui, Senhor, para pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, receba do evangelho do Senhor, do amor do Senhor, da paz, do perdão dele, da alegria e da esperança dele nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana, fique com Deus e até o próximo sábado. Amém.